Olá, seja muito bem-vindo à nossa disciplina de Introdução ao Marketing Digital. Eu sou o professor Mauriberto do IFPB e estarei com você junto nessa jornada rumo ao conhecimento. Vamos juntos? Bem, vamos iniciar. E antes de falarmos de marketing digital, é necessário que entendamos primeiro alguns conceitos de marketing. E para facilitar esse entendimento, eu vou dividir essa aula em alguns vídeos curtos, que facilitará o entendimento e você poderá voltar sempre que quiser e assistir a algum ponto específico. Então vamos lá. Falando de marketing, nesse primeiro momento, nós entenderemos os principais conceitos de um marketing e a evolução dele, né? Acompanhe comigo na tela. Então, os fundamentos de marketing. O objetivo é entender qual o significado dos fundamentos de marketing, as funções que ele exerce no ambiente organizacional, ou seja, no ambiente das empresas, as quais utilizam os conceitos e os fundamentos de marketing e ações de marketing para se beneficiar, bem como as suas práticas e os seus princípios, né? Então, aqui a gente tem uma informação importante. Por algum tempo, erroneamente, o conceito de marketing ele era entendido simplesmente como sinônimo de propaganda e publicidade. Entretanto, hoje nós sabemos que existe uma complexidade muito maior devido à evolução existente nessa área. Até hoje, as pessoas elas ainda costumam confundir marketing com apenas propaganda, né? Nós vemos sempre alguém falando nas redes sociais ou até mesmo em conversas pessoalmente. Ah, isso é marketing, isso é só propaganda, né? E o marketing ele vai muito além disso. Na verdade, o marketing começa a atuar, como nós veremos mais adiante, antes mesmo de existir um produto ou de existir um serviço, né? Então, para nivelar e facilitar nossa compreensão sobre marketing, é necessário que nós entendamos, né, justamente alguns desses conceitos e para isso nós vamos ver aqui algumas referências, né, dos conceitos e desenvolvimento do marketing. Então, primeiro nós precisamos entender o conceito de produto, né, está diretamente relacionado ao marketing. O produto é entendido como tudo que pode satisfazer uma necessidade ou desejo do consumidor. Pode ser um objeto físico ou pode ser um serviço. Aqui nós temos alguns conceitos importantes. Ele fala necessidade ou desejo. Então, o que é necessidade e o que é desejo? Qual a principal diferença entre esses dois? Basicamente, um produto necessário ou um serviço necessário é aquele que supre aquela sua demanda mais urgente. Então, por exemplo, você tem uma necessidade de se locomover para o seu local de trabalho, certo? Você precisa se locomover para o seu local de trabalho. E aqui existem bens, produtos ou serviços que podem suprir essa sua necessidade. Então, por exemplo, uma moto resolveria o seu problema de locomoção para o local de trabalho. Então, essa moto satisfaria sua necessidade. Porém, um desejo é aquilo que vai além da necessidade. Você sabe que a moto ela estaria de bom tamanho para fazer esse seu transporte, mas você tem um desejo de ter um carro, por ser mais confortável, ou por questão de status, ou seja lá o que for. Então o desejo ele vai um pouco além da necessidade. E aqui vale ressaltar também que esse conceito de necessidade e desejo ele é relativo. O que é desejo para mim pode ser necessidade para outra pessoa. Né? Por exemplo, não que eu tenha, mas digamos que eu tenho o desejo de ter um jatinho particular. Né? Então vamos lá. Então, para mim, isso aí seria apenas um desejo, um produto que estaria além das minhas necessidades. Mas, por exemplo, para um cantor famoso ou para um jogador de futebol, ter um jatinho seja uma necessidade, pois ele não teria tanto tempo de ficar pegando voos comerciais e isso atrapalharia a sua jornada de trabalho. Então precisamos entender o que é desejo e necessidade e entender também que esse conceito ele é relativo. Aqui a gente também fala de produtos físicos, né, objetos físicos ou serviços. A principal diferença de produto para serviço é justamente essa. O produto ele tem essa característica de ser palpável. Eu posso pegar, consequentemente eu posso transportar, armazenar, estocar, diferente do serviço. O serviço ele geralmente ele é consumido no exato momento em que ele é produzido, como por exemplo um corte de cabelo. Você vai a um cabeleireiro cortar o cabelo e ele está produzindo o serviço no exato momento em que você está consumindo.
ele não tem as características de palpabilidade, digamos assim, do produto. Eu não posso chegar no cabeleireiro e dizer, embala um corte de cabelo que eu vou levar para usar em casa, entendeu? Então vamos lá. E aí temos o conceito de troca, né, que é um ato de transação onde produtos e serviços são trocados por dinheiro ou até mesmo por outros produtos. E aqui a gente já percebe que o dinheiro ele também se caracteriza como um produto, né, já que ele é utilizado como objeto de troca. Temos o mercado, que é o ambiente onde ocorrem as trocas, né, onde há um potencial para o comércio, há um mercado. E isso pode ser segmentado por produto, local, idade. Mais adiante nós veremos as segmentações de mercado. E aqui, como falaremos de marketing digital, a gente precisa entender que, como sendo o mercado o local onde ocorrem essas transações comerciais, essas transações de troca que acabamos de ver, precisamos entender que esse local ele pode ser físico ou não. Esse local ele pode ser um meio virtual, como é o que vem acontecendo muito nos últimos tempos. E aí temos o conceito, enfim, de marketing, né, que de acordo com Kotler, ele diz que é uma orientação da administração, então o marketing faz parte da grande ciência da administração, baseada no entendimento de que a tarefa primordial da organização, ou seja, da empresa, é determinar as necessidades, desejos e valores de um mercado aqui que a gente já viu o que significa, visado e adaptar a organização, adaptar a empresa para promover as satisfações desejadas de forma mais efetiva e eficiente do que seus concorrentes. Então o marketing está para estudar os desejos, necessidades dos clientes, entender o que os clientes precisam e elaborar produtos e serviços que satisfaçam essas necessidades. Por isso que a gente falou no início, o marketing não pode ser entendido apenas como propaganda e publicidade. Ele vem bem antes, ele começa a atuar bem antes do produto, nem do produto de fato existir, né? Então, muitas vezes a função do marketing ela é confundida como vender produtos. No entanto, nós precisamos entender que as vendas elas fazem parte do marketing, mas o objetivo principal, de acordo com Peter Drucker, isso aqui é bem importante, preste atenção no que ele diz. O principal objetivo do marketing é conhecer e entender tão bem o cliente, fazendo com que o produto ou serviço se adeque a ele e se venda naturalmente. Então, quando eu conheço os desejos e as necessidades do meu cliente, conheço bem, eu consigo produzir, elaborar um produto ou serviço que se encaixe perfeitamente naquilo que ele precisa. Então, essa é uma função do marketing, né? E a administração do marketing ela é responsável por planejar e executar o desenvolvimento de ideias, produtos, serviços, já vimos a diferença entre esses dois, pela formulação dos preços, promoção e distribuição. Isso aqui são os famosos 4 P's do marketing que nós detalharemos a seguir. Mix de marketing, 4 P's de marketing, composto de marketing, são todos sinônimos para a mesma teoria. E vamos entender também agora um pouco da evolução do marketing, né? Nem sempre a ideologia do marketing ela se fez presente nas empresas, ela surgiu bem a partir dos anos 70, quando se concretizou. E aí, para entender como o conceito de marketing surgiu, nós temos que compreender a evolução e as diferentes eras pelas quais as organizações passaram. Nesse gráfico aqui que nós detalharemos a seguir, a gente vê essa curva de crescimento do marketing. Na era da produção, era da venda, era do produto e a era do marketing, essa mais forte a partir da década de 1970. Como podemos perceber, o foco das organizações no início ela estava na produção, né? Produzir era o propósito maior. Isso foi bem enfatizado e bem impulsionado pela Revolução Industrial, surgimento da máquina a vapor. Então as indústrias elas começaram a conseguir, começaram a poder produzir mais em maior escala, em maior quantidade. Então o foco das empresas, das indústrias principalmente, era produzir e elas não tinham tanta preocupação como vender, até porque essa época passava por uma escassez de produtos. Os produtos eram manufaturados, então eram em pequena quantidade, então existia muita demanda, muita procura para produtos e, na verdade, poucos produtos para serem ofertados, né? Então, com a Revolução Industrial surgiu essa produção em massa que tinha como premissas a produção de alta escala, né, em grande quantidade e, com isso, a redução dos custos. Porém, foi observado que a concentração dos esforços na produção ela não era suficiente. Então, era importante produzir, mas também precisava depois conseguir vender esses produtos. E aí a gente já percebe uma evolução. Iniciou-se a era de vendas, onde o foco era vender, independente das necessidades dos compradores. Infelizmente, a gente
ainda percebe algumas empresas, algumas situações onde as pessoas acabam tentando fazer isso, vender a todo custo sem entender de fato as necessidades dos compradores. Entretanto, para vender é preciso ter produtos de qualidade e só aí começou-se a se pensar, né, na produção de produtos de qualidade, produtos que atendessem de fato esses desejos e as necessidades dos clientes. Então, mesmo com todos os esforços concentrados em vender e ter produtos de qualidade, com o passar do tempo, as organizações identificaram que não havia mais demanda suficiente de mercado para todos os produtos. Então, ao contrário do início, onde tudo que se produzisse se vendia, quanto mais produzisse se vendia, pois existia uma demanda em excesso, uma demanda reprimida, né, os consumidores eles começaram a ter opções e começaram a poder escolher e passaram a escolher, na verdade. E a partir disso iniciou-se também a preocupação com o consumidor. O foco mudou para o consumidor. Então aí a gente pode dizer que entrou de fato na era do marketing, né? A era a partir de 1970, quando as organizações começaram a perceber que não adiantava só produzir, que não adiantava só querer vender, mas que elas precisavam dar um foco ao cliente, um foco ao consumidor, para saber de fato o que é que eles precisavam. E aí, além de compreender as necessidades dos consumidores, o marketing possui outras responsabilidades. Ele é também responsável pelo relacionamento com os clientes. A gente sempre fala que o marketing ele começa a trabalhar antes do produto existir e ele não para depois que a venda é concretizada. Então a gente tem todos os serviços de pós-venda, toda a atuação depois que o cliente já é seu cliente e o marketing está atuando em todas elas. Por algum tempo as organizações elas ignoraram essa função do marketing, mas hoje entende-se que manter um relacionamento com o cliente, mesmo após a compra, é fundamental também para fidelizar e manter esses clientes. Até mesmo hoje por questões legais. As empresas geralmente elas precisam ofertar uma garantia para seus produtos, serviços, isso de forma regulamentada em lei. Elas não tem como fugir disso, então elas precisam manter esse relacionamento com o cliente. E até porque é muito mais fácil você conseguir vender para um cliente que já é seu do que você conquistar um novo cliente. Então aqui a gente tem alguns princípios fundamentais, né, do marketing: alcançar o comprador em potencial, realizar essas vendas e desenvolver e principalmente manter esse relacionamento com o cliente, como acabamos de ver. Então percebe-se que a função do marketing está voltada principalmente para a atração e retenção dos clientes. Reter clientes é muito importante, né? A gente tem um custo muito mais baixo quando consegue reter um cliente do que para conquistar novos clientes ou até mesmo para reconquistar clientes perdidos. O custo de se reconquistar um cliente perdido é infinitamente maior do que conquistar um novo cliente e nem sempre essa reconquista é possível. Então, por isso que precisamos estar atentos, né? Então, reter esses clientes por meio da satisfação de suas necessidades. Então, a seguir, nós estudaremos de forma mais específica as tarefas do marketing, como o marketing atua, as principais atividades, e vamos focar nos processos e nos diferentes estágios organizacionais. Então, por agora ficamos aqui e nos vemos nos próximos vídeos.